Você pode aplaudir ao Senhor pela vida do pastor Washington. Amém. Você é o pastor mais alto dessa igreja, em todos os sentidos. É uma bênção. Ele está aqui uns 6 meses por aí, 4 meses, né? Ele participou do Start, né? E a partir desse tempo foi uma bênção conhecer ele, a Tereza, né? A família dele, e ele tem sido uma bênção em nossas vidas, e hoje nós vamos ter o privilégio de ouvi-lo pela primeira vez. Então, tenho certeza que você vai receber uma palavra do Senhor sobre a sua vida. Você pode levantar a sua mão. Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela vida do teu servo. Teu servo, ó Pai, ele chegou aqui com um coração desejoso em te servir, em dar o seu melhor. E, ó Pai, eu creio, Senhor, que o Senhor se agrada do coração dele. Por isso, ó Pai, eu te peço, vai de encontro à vida do teu filho, à sua casa, à sua família. Ó Pai, e agora como igreja, nós oramos por ele e declaramos, ó Pai, que a unção do Senhor já está liberada sobre a sua vida e que virá sobre ti uma palavra rema do altar e que irá transformar e mudar a nossa história. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, eu declaro a tua palavra, a tua bênção sobre a vida do teu servo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Amém. Pode tomar os vossos assentos. Motivo de grande alegria estar assumindo a plataforma pela primeira vez, né? Agradecer pastor Paulo pela confiabilidade, não é? Essa plataforma que recebe grandes homens e mulheres de Deus. Então eu conversava com a pastora Érica logo aqui cedo aqui, e ela sabia, né? E então ela falou: e aí, está preparado? Eu falei: a gente se prepara no que diz respeito à preparação da mensagem, à oração, mas eu disse a ela que eu nunca perca esse nervosismo, esse temor de assumir a plataforma, porque eu sou apenas um transmissor daquilo que Deus deseja falar para a sua igreja. Aqui não é um palanque político onde se fala qualquer coisa. Aqui é uma plataforma onde vidas precisam ser alcançadas, onde vocês saem de suas casas para ouvir uma palavra. Nós viemos aqui adorar a Deus. Nós não viemos assistir o culto, nós viemos prestar o culto. Nós adoramos a Deus com os louvores, nós adoramos com os dízimos, com as ofertas, e Deus nos brinda com uma palavra segundo a nossa necessidade. Então, muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pelo carinho de que vocês me receberam aqui desde o primeiro dia. Me senti muito acolhido. Nós já estamos aqui, como o pastor falou, há 4 meses, e só retificando, né? Eu sempre brinco, né? As pessoas falam: cara, você é grande. Não, eu falei: grande é o Senhor, eu sou alto. É diferente. Grande é o Senhor, eu sou alto. E mais nada. Mas, sem muitas delongas, nós vamos continuar falando. O pastor Paulo, embora tenha me deixado muito à vontade para que eu quisesse pregar sobre qualquer tema, mas nós estamos falando desde o início do ano, desde o primeiro culto, sobre ter um coração segundo o coração de Deus. E essa manhã não vai ser diferente. Tá? Nós vamos falar um pouco sobre a vida de Davi, por mais que já tenha sido falado por todos os pregadores que aqui já passaram. O pastor Paulo, o pastor Gilvan pregou, falou, mas nós vamos continuar nessa linha, seguindo a direção daquilo que Deus tem colocado no coração do pastor Paulo. E essa em especial é uma manhã de introspecção, uma manhã para nós olharmos para dentro de nós e vermos o que nós temos feito com a nossa vida, até onde nós queremos chegar, o que nós já caminhamos até aqui e o que temos feito durante essa caminhada. Quem somos nós? Quem sou eu e quem é você no reino de Deus? Diante das dificuldades que se apresentam, diante dos intempéries, diante de tudo aquilo que tenta nos prostrar
nos jogar no chão, nos desanimar na caminhada. Então essa manhã, é uma manhã de introspecção. E eu falava com a pastora Érica que é um desafio, porque essa igreja está acostumada a alimento sólido, a alimento forte. Não é qualquer alimento que sustenta esta igreja. Eu costumo dizer que não pode ser um evangelho de meias palavras, porque meias palavras produz meia salvação. Meia salvação, irmãos, não nos leva a lugar nenhum. Então, o objetivo da palavra é atingir o seu coração. Nessa manhã, mesmo assentados, mas com muita reverência, eu queria que vocês abrissem a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 13, verso 22. Atos, capítulo 13, verso 22. Estamos falando sobre ter um coração segundo o coração de Deus. Todos acharam, amém? Livro de Atos, capítulo 13, verso 22. Diz assim: depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como um rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Amém? Então, como eu disse, é uma manhã de introspecção. Eu separei alguns pontos para nós destrincharmos, para nós esmiuçarmos e falarmos acerca de Davi, mas eu também queria que você nessa manhã, enquanto essa palavra é ministrada, que o seu coração estivesse aberto, como uma terra que já foi arada. Os louvores é justamente para isso, para que você se desprenda da sua correria. O nosso culto ele começa em casa, mas o louvor eu entendo que é para você abrir o seu coração como quem está preparando, como quem está arando uma terra para cair a boa semente, e a boa semente é a palavra do Senhor. Então eu separei alguns pontos para nós discutirmos nesta manhã e entendermos acerca de um coração segundo o coração de Deus. O princípio do coração é sempre servir e honrar a Deus. Um homem segundo o coração de Deus, ele tem o seu princípio de sempre servir e honrar a Deus. Esse é o primeiro ponto que deve trazer para mim e para você uma reflexão. As perseguições têm me feito parar de servir? O que tem te afligido? O que tem afligido a tua vida? Quais são os intempéries que tem feito você desanimar no teu servir, no teu caminhar? As pessoas que estão ao seu redor conseguem enxergar em você o Deus o qual você bate no peito e diz servir? As pessoas conseguem enxergar no seu dia a dia, quer seja na sua parentela, quer seja no trabalho, quer seja na faculdade, quer seja na sua vizinhança, as pessoas conseguem ver Cristo através de você, quer seja através das suas atitudes, quer seja através das suas palavras, quer seja às vezes até através do seu próprio silêncio, quando nós devemos às vezes nos calar, porque nem sempre é hora de falar. Às vezes nós damos o testemunho com a boca fechada. E isso traz para nós uma certa reflexão acerca de ser um homem segundo o coração de Deus, porque a referência que nós temos de um homem segundo o coração de Deus, nós sabemos que é Davi. E algumas perguntas ficam na nossa mente, ficam no nosso coração. Como Davi pode ser um homem segundo o coração de Deus, tendo em vista as coisas as quais Davi cometeu? Como? Essa pergunta, ela não sai da nossa mente, mas isso foi brilhantemente pregado, esmiuçado, ensinado pelo pastor
Paulo, já na primeira mensagem, acerca de se ter um coração segundo o coração de Deus. E alguns podem pensar que Davi, ele refletia o coração de Deus. Por isso nós carregamos isso de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Só teve um que conseguiu refletir fielmente o coração de Deus. Jesus Cristo, ele foi o único que veio a esta terra e conseguiu mostrar para mim e para você e para toda a humanidade o que é um coração reto, segundo o coração de Deus. Um homem que em nada pecou, um homem que foi 100% homem, foi 100% Deus e em nada pecou. Ele mostrou para toda a humanidade o coração de Deus. Davi adulterou, pecou. E como eu e você vamos dizer que Davi teve um coração segundo o coração de Deus? Como? Nós somos diferentes de Deus. Nós somos completamente diferentes de Deus. Temos os nossos erros, temos as nossas falhas, temos as nossas mazelas. E isso é normal do ser humano. O Deus que não podia ser visto, ele foi revelado em Cristo Jesus. O Deus que não poderia ser visto, ele foi revelado através da vida de Jesus. Então você vai me perguntar, pastor, o que significa ser um homem segundo o coração de Deus? O que significa ser um homem segundo o coração de Deus? E nós temos a resposta, você não precisa abrir, eu vou ler aqui em 1 Reis, capítulo 15, no verso 5. Porque Davi fez o que era reto aos olhos do Senhor, e não se desviou de tudo o que ele ordenou em todos os dias da sua vida, a não ser no caso de Urias, o Eteu. Entendem? Porque somente Jesus Cristo houve uma mancha no decorrer da caminhada de Davi, assim como houve em vários outros personagens da Bíblia. Mas nós, como eu disse, eu e você, nós nos apegamos muito àquilo que nós queremos nos apegar, ou até mesmo aquilo que eu quero evidenciar em você, para mim é o que vai sobressair. Todos nós falamos como Davi pode ser um homem segundo o coração de Deus se ele pecou. Vamos começar lá atrás. O privilégio de Adão e Eva, de ter sido o primeiro casal a pisar na face dessa terra. Um privilégio de dar nome aos animais, de começar aquilo que estava no coração do Senhor, a criação, a raça humana, eu e você. Mas sabe o que nós fazemos? Nos apegamos ao pecado de Eva e à conivência de Adão. A Bíblia fala de opróbrio, aquilo que fica marcado por uma vergonha ou por um pecado. E é isso que nós fazemos. É isso que nós fazemos. Moisés foi marcado por não entrar na terra prometida, porque Deus manda ele tocar na rocha e ele fere a rocha. E para nós fica marcado, Moisés não entrou na terra prometida. Nós não conseguimos ver todo o trajeto de Moisés, tudo que Moisés fez, todos os anos, conduzindo aquele povo, o povo reclamando em seu ouvido. Mas nós preferimos nos apegar, porque Moisés não entrou na terra prometida. Nós falamos de Pedro, Pedro impulsivo, Pedro sanguíneo,
quase hemorrágico. Nós lembramos que Pedro negou Jesus 3 vezes. Nós lembramos que Pedro cortou a orelha de Malco. Nós lembramos que Pedro, ao Senhor chamá-lo para andar sobre as águas, deixou de olhar para o Senhor e naufragou. Mas nós somos incapazes de lembrar que numa só pregação de Pedro, 3.000 almas se renderam ao Senhor. Nós somos capazes de nos lembrar que a sombra de Pedro curava. O Senhor perdoa os nossos pecados, nós não. A palavra fala do apóstolo Paulo, um homem que depois de Jesus Cristo é quem mais nos ensina na palavra de Deus. Quem mais nos ensina, sofreu, padeceu pela palavra. Mas sabe o que eu e você lembramos? Que Paulo tinha um espinho na carne. Nós somos implacáveis. Implacáveis com a queda e com o pecado dos outros. Mas nós somos complacentes com os nossos próprios erros. Com os nossos próprios pecados, eu e você, nós somos complacentes. E a pergunta que eu vos faço, isso reflete um coração segundo o coração de Deus? Isso reflete na nossa vida ter um coração segundo o coração de Deus? Davi servia a Deus querendo honrá-lo. Ele fazia de coração. Ele não fazia isso para tentar se engrandecer. Ele não fazia isso para tentar aparecer ou para que fosse visto. Qual é a disposição do teu coração em servir ao Senhor? Qual é a motivação? O que te traz? O que faz com que você saia da tua casa todos os domingos pela manhã e à noite para estar aqui nesse lugar, para frequentar os PGs? Qual é a motivação do teu coração em servir ao Senhor? Isso é feito com prazer? Aqui é um lugar de encontro social? É um lugar de nós marcarmos para depois do culto sairmos para comer uma pizza? Ou você está aqui porque o seu coração queima em servir ao Senhor? Ou você está aqui por causa da eternidade que está preparada para mim e para você? Davi servia em sua casa, em sua família, em seu trabalho, com o seu pai, ao mesmo tempo que servia ao reino. Que servo é você? Que servo sou eu? Quando estamos das portas da igreja para fora. Que coração de servidão você tem dentro do seu trabalho, dentro da sua empresa, dentro da sua casa? Porque ninguém é tão livre que não tenha que prestar contas a ninguém. Mulheres, sejam submissas aos vossos maridos, mas em contrapartida, maridos, amai suas esposas, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Filhos, a palavra nos ordena que nós devemos honrar os nossos pais para que se prolonguem os dias na terra que o Senhor Deus nos dá. Mas ele também diz: pais, não suscitem a ira no coração dos seus filhos. Quem somos nós, em termos de servidão, de entender os preceitos, aquilo que o Senhor determinou para a minha e para a tua vida? Nós estamos falando de uma servidão que vai além do diaconato, vai além dos pastores auxiliares, vai além de cada ministério, de libras, da mídia. Servir lá fora, servir no trabalho, servir na família, servir lá fora. Davi fazia tudo o que mandavam
ele fazer. Ele fazia com sabedoria, ele fazia com prudência, ele agia de modo com excelência. Como nós temos servido. Primeiramente, a Deus, temos servido com excelência. Temos servido ao Senhor com excelência. Aos obreiros desta casa, nós temos servido com excelência, com qualidade. Não há ninguém com faca no peito. Cada um se identifica com aquilo que o Senhor mesmo colocou no coração. Porque eu costumo dizer que ninguém tem chamado, é o Senhor que dá. Eu levo algumas coisas comigo. Eu ganhei fulano para Jesus. Ninguém ganha ninguém. É o Senhor, as almas pertencem ao Senhor. Pastor é somente aquele que conduz um rebanho que Deus entrega nas nossas mãos. E como você tem servido ao Senhor? Porque nós servimos na igreja, nós servimos, sim, no trabalho, porque a Bíblia nos orienta que nós devemos honrar o nosso patrão. As mulheres, honrar os maridos, honrar as mulheres, os filhos, honrarem os pais, honrarem os filhos. Davi, ele era um guerreiro, sua missão era guerrear para livrar o povo das mãos dos seus inimigos. Nós estamos tratando nessa manhã, tudo isso tem a ver com ter um coração segundo o coração de Deus. Porque o pastor Paulo também já cansou de falar, nos passos de Jesus, o que eu faria. E é a reflexão que eu trago nessa manhã. E acerca de guerrear para livrar o povo dos inimigos de Deus. Você tem orado pelo teu irmão? Você tem guerreado as guerras do teu irmão? Você tem sido um com ele? Ou somente na alegria? Davi guerreou pelo povo. E eu e você, sabe o que nós fazemos? Irmão, estou precisando de uma oração. Vamos levar para o líder do ministério. Já falou com o pastor Paulo? É você, sou eu. A responsabilidade de guerrear por cada um de nós, do seu irmão, que senta todos os dias, que congrega aqui com você. Nisso está em amar o teu próximo, independente se é aqui na igreja, independente se é lá fora. A tônica do Evangelho é o amor. O Evangelho, ele se baseia em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós estamos falando de amor. E como você quer ter um coração segundo o coração de Deus, se lhe falta o essencial, que é a tônica do Evangelho, que é o amor. Jesus, quando curou, demonstrou amor. Jesus, quando ressuscitou, demonstrou amor. Jesus, quando ressuscitou naquela cruz do Calvário, por mim e por você, ele demonstrou amor. E essa deve ser a maior marca de um cristão. Davi não disputou a sua liderança com seus superiores. Não se engane, todos que são servos têm um superior. Todos nós que somos servos temos um superior. E como você tem se comportado diante a uma ordem do seu superior? Eu entendo que quando Deus nos coloca em uma posição, é para nós sermos bênção sobre a vida de outras pessoas.
E quem é você que ocupa cargo de liderança? Eu ocupo cargo de liderança na minha empresa. Quem é você quando tem um cargo de liderança? Como você trata os seus liderados? Como você trata os seus liderados? Como? E aí eu repito, quem é servo precisa ter um superior. Davi não se rebelou contra Saul, mesmo quando ele havia se desconectado de Deus. A história eu e você conhecemos, já foi pregada por diversas vezes desse púlpito. Davi tinha a oportunidade de aniquilar Saul, mas Davi olhou para Saul, entendeu em seu coração, um coração segundo o coração de Deus, que Saul era um líder. Davi já tinha a unção. Davi já tinha a unção, mas Saul tinha o palácio, tinha a coroa e diante dos homens a autoridade. Por mais que houvesse perdido diante de Deus, e isso não fez com que Davi o matasse e tomasse a liderança à força. 1 Samuel capítulo 24, verso 5. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi, por ter cortado a orla do manto de Saul, e disse aos seus homens: o Senhor me guarde, de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois ele é ungido do Senhor. Nós conversávamos aqui em 1994, quando eu me converti. Se dissessem para mim que hoje, dia 18 de janeiro de 2025, eu estaria assumindo a plataforma para pregar o Evangelho, na condição de pastor, claro que não. Claro que não. Porque eu sempre entendi a responsabilidade que é de estar aqui em cima, sendo um transmissor daquilo que Deus deseja falar para a igreja. Eu sempre entendi a responsabilidade que está sobre o pastoreio. Ah, pastor, você não quis a responsabilidade? Não é que não quer, é diferente. Chama-se temor. Exige de nós uma posição que outrora nós não tínhamos. Existe uma autoridade sobre um homem, o qual foi levantado ao ministério. Davi entendia isso perfeitamente. Davi entendia isso perfeitamente. Davi, ele foi um exemplo em tudo o que ele fez, tirando esses dois percalços na vida de Davi. Como eu disse, a única coisa que justifica pecado, eu e você sabemos, é arrependimento. E Davi se arrependeu. A história nos diz, a Bíblia nos conta, que quando seu filho adoeceu, Davi jejuou, Davi orou, Davi chorou pelo seu filho. Mas a criança morreu. E depois disso, o que Davi fez? A palavra diz que ele trocou as suas vestes, se lavou, comeu e foi viver a sua vida. Um peso que Davi carregou, e aquilo que Davi fez no secreto, Deus tratou de fazer em público, através de sua família. Por causa de um peso que havia sobre a vida de Davi,
E Davi não aniquilou Saul, porque ele entendia quem Saul representava. Davi cometeu erros que eu e você não precisamos cometer. Ele cometeu erros que eu e você não precisamos cometer. Se eu fizer esta pergunta, por que é que nós pecamos? Qual seria a resposta de vocês? Por que nós pecamos? Alguém poderia me responder por que é que nós pecamos? Somos falhos, somos fracos. Alguns diriam que é uma herança adâmica, porque nós somos descendentes de Adão. Mas não, eu e você decidimos pecar, porque se Cristo nos libertou, verdadeiramente eu e você somos livres. Pecado é uma decisão. Nós decidimos pecar, nós somos instruídos acerca da palavra, do que é pecado, errar o alvo, transgressão à lei de Deus. Então não acontece. Acontecer você passar debaixo de uma marquise e cair um vaso de planta na sua cabeça. O pecado, a palavra de Deus diz que você maquina, você bota na sua mente, desce ao coração e você consuma. Porque você só é tentado naquilo que você cobiça. Então pecado é decisão. Eu decido pecar. Eu decido pecar ou não. E isso nos mostra que nós não podemos julgar a vida de Davi por causa desses dois erros. A pergunta que eu vos faço nessa manhã, às vezes pode parecer duro, irmão, mas a intenção é nos trazer uma introspecção acerca de ter um coração segundo o coração de Deus. Eu e você, será que temos pecados maiores ou menores do que Davi? Será que se tivesse aqui um scanner divino para passar no telão os desejos e os pensamentos mais ocultos que habitam o seu coração e a sua mente, será que cada um de nós poderíamos expor nesse telão sem que nos expuséssemos à vergonha? Mas como eu disse, nós somos implacáveis com o pecado dos outros. Com os nossos, nós somos complacentes. Precisamos nos empenhar em servir a Deus de maneira todos os dias a alcançar a aprovação de Deus. Nós precisamos naquele grande dia sermos encontrados pelo Senhor de mãos limpas, vestes santas, e ouvir dele: vinde bendito de meu Pai, tomai posse do reino que está preparado para vós outros antes da fundação do mundo. É dessa maneira que nós precisamos nos apresentar. O propósito da nossa vida precisa ser em realizar o nosso chamado na obra do Senhor. E eu, numa certa feita, em uma outra mensagem, eu fiz essa pergunta. Você não precisa levantar as mãos. É uma introspecção, é um olhar para dentro de si mesmo. Não precisa levantar a mão. Quem aqui não sabe qual é o seu chamado? Qual é o seu ministério? É a pergunta que eu deixo para cada um de nós. Quem não sabe qual é o seu chamado, qual é o seu ministério? Ou será que Deus lhe chamou somente para você vir para cá e sentar nessas cadeiras todos os domingos? O primeiro, nós bem sabemos, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Esse não é o ofício somente dos pastores, dos pregadores. É todo aquele que reconhece o Senhor como Salvador da sua vida. Ir lá fora, pescar lá fora, levar o Evangelho, fazer o ide. Fazer o ide. Ir lá fora e dar o bom testemunho de que Cristo mudou a sua vida, porque lá fora o mundo é cruel.
Nós precisamos ser sal lá fora, precisamos ser luz, precisamos exercer o nosso ministério lá fora, no trabalho, na escola, na vizinhança, nos familiares que não professam a fé em Cristo Jesus, sabendo o terreno o qual eu e você estamos pisando, um terreno de charco, de lama. Tem um rapper em São Paulo, ele tem um trecho de uma música dele, que é muito interessante, e isso reflete a nossa vida evangelística lá fora. Ele se intitula O Estratagema de Deus. O trecho da música dele diz assim: a graça da garça, a arte de viver em meio à lama sem sujar as vestes. A graça da garça, a arte de viver em meio à lama sem sujar as vestes. Essa garça somos eu e você, num mundo com lama. Alguém já viu a garça beirando o leito dos rios, os mangues? A sua plumagem é branca, ela não suja as suas penas. E tem um outro que eu também, uma outra alegoria que eu amo. Quantos aqui gostam de peixe? Ó, todo mundo. Você vai na peixaria, você traz um peixe de água salgada. Você faz de quê? Você pede a ele para limpar. Você leva esse peixe para casa, o que você vai fazer? Você vai temperar o peixe. Você vai botar alho, vai botar sal. Os que gostam de tempero, vai botar um chimichurri. Não é? E aí a pergunta que eu faço: esse peixe nasceu onde? No mar. E por que você bota sal num peixe que nasceu no mar, na água salgada? Estão rindo, né? A carne dele não se contamina com o sal do mar. E assim somos eu e você. O meu servir cumprirá o meu propósito e me trará uma vida com sentido, e me dará um coração segundo o coração de Deus. Significa dizer que para eu e você termos um coração segundo o coração de Deus, é necessário ter um propósito no nosso servir. Não podemos servir de qualquer maneira. Não podemos levar uma vida como se não tivéssemos compromisso nenhum com o Senhor. E aí eu separei algumas coisas para nós pensarmos acerca disso. Ser um homem segundo o coração de Deus não é resultado de méritos próprios, mas da graça de Deus. Quais são os resultados que você tem produzido, que você tem se enchido de orgulho e tem se colocado à frente de um dom que Deus te deu, de uma capacitação que Deus te deu? Assim como cada um de nós, ao assumir essa plataforma, creio que a nossa oração: Senhor, me coloco inteiramente na dependência do Senhor, usa-me conforme a tua vontade. Porque não, essas palavras não pertencem ao Washington. Essas palavras são o Senhor que faz brotar de dentro do coração. É o Espírito Santo quem nos norteia. É Ele quem nos dá a inspiração para que nós cheguemos aqui e venhamos a trazer uma palavra dos altos céus para a nossa vida. É o próprio Senhor, não sou eu. E o que nós temos produzido, às vezes, sabe, queremos nos vangloriar de coisas que fazemos. Repito, tudo isso fala acerca de um coração segundo o coração de Deus. Ser segundo o coração de Deus é ser o oposto de alguém segundo o coração dos homens. É o nosso testemunho. Sabe aquele troco que você entrega às pessoas, que a pessoa te deu a mais e a pessoa não acredita que você devolveu, como se fosse um ET, uma coisa do outro mundo? Gente, é princípio básico. Não era nem por ser cristão,
Eu costumo dizer, não use Cristo como seu cartão de visita. Eu não posso chegar para ninguém, vou dar um exemplo. Pastor Copan, eu tenho esse meu amigo aqui, está precisando de uma porta de emprego. O senhor pode arrumar um emprego para ele? Poxa, pode arrumar porque ele é crente em Cristo Jesus. Não. O senhor pode arrumar uma vaga para ele porque ele é correto, ele é honesto, ele tem caráter. O servir a Cristo vem depois. E não se apresente, deixe que as pessoas consigam enxergar Cristo em você. Eu costumo dizer, deixe estratificar Cristo de dentro do seu coração. Quando você vai lá na caixa eletrônica, lá que você vai ver quanto você tem na conta, o que você faz? Você clica lá nos botõezinhos da máquina, ele lança um extrato. Aquilo corresponde exatamente à quantia que você tem na conta. Eu e você precisamos estratificar Cristo de dentro de nós. Porque eu e você batemos no peito. Eu tenho o Espírito Santo, eu sou o templo do Espírito Santo. E aí vai uma pergunta. Você já parou para imaginar, quando você abre a boca para dizer, eu sou templo do Espírito Santo? Já parou para imaginar? É muita coisa. Nós estamos falando do mesmo Espírito que ressuscitou o Cristo dentre os mortos, habita em você. É o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos, habita dentro de mim e dentro de você. E como pode um Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos habitar dentro de mim e dentro de você, se eu e você não temos um coração segundo o coração de Deus? Como? Ser um homem segundo o coração de Deus significa estar submetido ao pronto exame do Senhor. Será que se formos postos, melhor dizendo, à prova pelo Senhor, hoje, seríamos aprovados? Seríamos aprovados pelo Senhor? É difícil. É muito difícil. Precisamos ter esta consciência em nossos corações, de quem nós somos, o que temos feito com a nossa vida, quem é o Senhor, como temos vivido, como temos o servido, temos estratificado Cristo através da nossa vida, temos tido, de fato, independente dos nossos erros, porque nós conhecemos a história. Davi errou, mas se arrependeu, de fato e de verdade. Independente dos nossos erros, temos obedecido em tudo ao Senhor. Vamos ficar de pé, a gente já está terminando. Queria chamar o ministério de louvor. Eu queria terminar com o Salmo 139. Você não precisa abrir. O Salmo 139, no seu verso primeiro, ele diz: Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu me sondas e conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe, entende o meu pensamento. E cercas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que, ó Senhor, tudo conhece. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosa, tão alta, que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir aos céus, tu aí está. Se fizer no Seol a minha cama, eis
que tu ali estás também. É uma manhã para nós pedirmos ao Senhor para que nos sonde. E a primeira música que me veio no meu coração, a primeira música que me veio ao coração quando finalizei com esse Salmo 139, uma música bastante conhecida de todos nós e que traz uma reflexão acerca de tudo que nós falamos. Uma música muito conhecida de todos nós que diz assim: sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me. De novo. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Feche seus olhos. Pai, nessa manhã, Senhor, nós fomos instruídos acerca da tua palavra, de ter um coração segundo o teu. Nós somos falhos, Senhor. Nós somos falhos, mas o Senhor não nos olha segundo as nossas iniquidades. O Senhor nos olha segundo a tua misericórdia, e ela é a causa de nós não sermos consumidos.
Nessa manhã, eu te peço ao Espírito Santo, que o Senhor toque em cada coração que ouviu esta mensagem, que sabe onde precisa mudar, onde precisa parar as arestas, aonde precisa transformar aquilo que já está quase perdendo vida, como aquela visão do profeta, e dar vidas a coisas que estão mortas, retirar aquilo que o Senhor não plantou, porque aquilo que o Senhor não plantou pode até crescer, mas não dá fruto. Aquilo que Deus não planta e nós insistimos em colocar no nosso coração, cresce, mas os frutos são amargos. Que seja uma manhã de introspecção, de olhar para o nosso coração e entender o quanto precisamos melhorar a cada dia. A palavra de Deus diz que nós somos aperfeiçoados todos os dias. É de fé em fé, é de glória em glória. Não esmoreça, não deixe que um erro, não deixe que nada faça você distanciar do propósito, do alvo. O alvo é Cristo. E como um guerreiro que saca da sua aljava uma flecha, o Senhor essa manhã está nos direcionando para o alvo. E o alvo é Cristo. Aplauda o Senhor nessa manhã.